é que o senhor avalia os efeitos de todo este contexto, de tudo isso que nós estamos vivendo, né, com esse fator agora em questão, refletindo para os eleitores brasileiros, na atitude deles nas urnas? A questão deve ser tratada com muita tranquilidade, porque toda decisão tomada num clima desse, de muita comoção, como está acontecendo, ela pode ser, evidentemente, uma decisão impensada. Não quero dizer com isso, sugerir que não se deva votar no candidato, na candidata que deve suceder o senhor Eduardo Campos. Nós temos que pensar, sim, que houve uma perda imensa para a democracia. Como cidadão, como candidato, o seu exemplo como chefe de família, que isso veio à tona agora de uma maneira muito intensa. Então, eu acredito que as ideias dele realmente poderiam proporcionar, ainda que, digamos que não fosse o vencedor dessas eleições, um novo marco para a democracia brasileira. Então, nós estamos diante de uma situação que nós devemos ter consciência, como sempre se deve ter, em momentos como esses. Porque nós estamos aí para poder decidir quem vai ocupar, efetivamente, a presidência da República por um período de 4 anos. E é um período em que muita coisa acontece. Basta dizer que, de um segundo para o outro, nós tivemos a morte de 7 pessoas dentro de um avião, as condições do que aconteceu e que mudou completamente o rumo da situação que estava se desenvolvendo e com grande possibilidade de, quem sabe, ele estando em terceiro lugar, poderia reverter esse processo até ser vencedor dessas eleições. Então, é um momento de ter muita consciência e muita segurança ao tomar esse tipo de decisão. Como é que o senhor avalia hoje, fazendo esse panorama entre a cidadania política, as nossas novas gerações, os jovens? Qual que é a avaliação que o senhor faz sobre a postura dele em relação à política atualmente? Eu acredito que o nosso jovem, referindo-se especificamente àquela faixa etária entre 16 e 18 anos, ele teve um período assim, de grande interesse pela vida política do Brasil. Houve um declínio acentuado algum tempo atrás, em razão de, evidentemente, fatores de ordem política, mas o nosso jovem ele é muito consciente. Acredito que ele deva ter, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de desenvolver com maior intensidade essa consciência política, porque é dever do jovem chamar a si a responsabilidade para decidir. E quando o nosso legislador constituinte de 1988 autorizou que o jovem entre 16 e 18 anos pudesse facultativamente exercer o direito ao voto, é porque já naquela época, há mais de 25 anos, portanto, já se identificou essa maturidade política. Hoje em dia, todos nós vemos aí os jovens discutindo, debatendo a respeito. Nós que estamos com frequência em salas de aula, ouvimos muitos questionamentos dessa ordem. Então, eu tenho para mim que a participação do jovem é decisiva nesse processo, já como chamando para si a responsabilidade para o futuro, que eles são o presente, mas também já integram o futuro do nosso país.